Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a correção dos exercícios 1, 2 e 3 das páginas 109, 110 e 111. O assunto ainda é transitividade verbal e interpretação de texto também. Aplicando conhecimentos, leia o poema de Max Nunes. Fla-Flu. Agonizava, mas com o radinho junto à orelha, o jogo do seu time ele escutava. Esperando e agonizando, ele torcia e não morria. Mas quando aconteceu o gol, ele morreu feliz. Feliz morreu e nem ficou sabendo que o gol que ele esperava não valeu. Então, vamos lá para a correção. Exercício 1, letra A. De que maneira a pessoa mencionada no poema Fla-Flu acompanhava o jogo? Então, acompanhava pelo rádio, agonizando, esperando, torcendo. Letra B. Que fato descrito no texto demonstra a paixão dessa pessoa por futebol? Que times estavam jogando? Então, a pessoa morreu feliz quando ouviu o gol de seu time. Estavam jogando Flamengo e Fluminense. Por isso, o título Fla-Flu. Letra C. Indique e explique os recursos sonoros utilizados nesse poema. Então, o poema ele possui rimas ora paralelas, em versos seguidos, ora alternadas. As palavras que rimam são verbos, né? Então, o que são rimas paralelas e rimas alternadas, né? Então, por exemplo, eu tenho um verso cuja palavra final rima com a palavra final do outro verso, né? Então, são rimas paralelas, um verso próximo do outro. E as rimas alternadas, no caso, seriam a primeira palavrinha, digamos, do primeiro verso, rimando com a última palavrinha lá do terceiro verso, tá? Então, seriam rimas alternadas, tá? Letra D. Qual fato nesse poema pode revelar ironia? Então, a ironia está no fato de a pessoa ter morrido quando o time fez um gol que nem valeu. Letra E. Qual sujeito está relacionado à forma verbal aconteceu? Qual é a transitividade desse verbo? Então, vamos lá. O sujeito relacionado a essa forma verbal é o gol. Trata-se de um verbo intransitivo, pois não necessita de complemento, objeto direto ou indireto. Nós vamos estudar um pouco mais para frente esses aspectos, né? Esse conteúdo. Então, para ter sentido nesse contexto. Então, qual que é o sujeito deste verbo aconteceu? Se você olhar lá no texto, o sujeito é o gol, tá? E, no caso, esse verbo ele pode ser classificado como intransitivo. Por que intransitivo? Quando eu falo o gol aconteceu, pronto, tem sentido. A gente compreende o que está dizendo ali na frase. Então, por isso que ele é classificado como verbo intransitivo, tá? Letra F. Explique a transitividade do verbo escutar no segundo verso e indique as palavras ou expressão que complementam o seu sentido nesse verso. Então, o verbo ele é transitivo porque precisa de complemento para ter sentido. A expressão o jogo do seu time o complementa, tá? Então, já é diferente do verbo aconteceu, né? Do verbo aí
da questão anterior, tá? Que ele é intransitivo. Agora, o verbo escutar, escutou no que, o que, né? Então, ele precisa de complemento. Então, nesse caso aí, o complemento dele é o jogo do seu time, tudo bem? É verbo transitivo. Letra G. Indique e explique a transitividade dos verbos agonizava, torcia, morria e morreu. Então, a explicação para esses verbos aí com relação à transitividade é que todos eles são intransitivos. Por que são intransitivos? Porque não necessitam de palavra ou expressão para complementar o seu sentido. Todos eles têm sentido completo, tá bom? Agora nós vamos para o exercício 2, nós vamos ler a charge de Duque, tá? Recorde. Todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. Tá? Campeão brasileiro 2014. E aí você vê a imagem, né? Realmente o Cruzeiro lá no primeiro lugar, né? 80 pontos. Certo? Então vamos lá. 2. Letra A. Qual é a relação entre o título recorde, a parte escrita da charge e a ilustração? Que relação que tem entre essas três coisas? O título recorde, a parte escrita da charge e a ilustração. Então, aqui, ó, se vocês seguirem aqui ao lado da charge tem a resposta, tá? A raposa, que é o animal símbolo do Cruzeiro, comemora o recorde do time. Ser o único a fazer 80 pontos no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos até a data em que a charge foi escrita. Letra B. A qual campeonato de futebol a charge se refere? Explique. Letra B, então, ao Campeonato Brasileiro de 2014, do qual o Cruzeiro se sagrou campeão. Vamos lá. Letra C. Qual é a finalidade dessa charge? Explique. Ou seja, finalidade, objetivo, né? A fim de que ela foi escrita? Por quê? Então, a finalidade da charge é fazer chacota, né? Tirar sarro, digamos assim, com outros times, em decorrência do recorde histórico de fazer 80 pontos em um único campeonato. Letra D. Na charge, há duas orações. Identifique os verbos dessas orações e explique a transitividade de cada um deles. Então, na charge, aí nessas orações, existem aí alguns verbos, que são eles: tentar e fazer. E ambos os verbos são verbos transitivos, ou seja, eles precisam de complemento. Letra E. Por ser transitivo, o verbo tentar tem complemento verbal que, embora esteja subentendido na oração, né, de repente não apareça ali, pode ser identificado no contexto da charge. Qual é esse complemento? Então, ó, o complemento verbal é fazer 80 pontos no campeonato, ou então bater o recorde de 80 pontos, que até 2014 era do Cruzeiro, tá certo? Então, pode ser que não apareça, mas a gente consegue identificar sim o complemento através da leitura total do texto, né? Do entendimento do texto, tá? Agora nós vamos aqui para o exercício 3. Nós temos uma outra charge, tá? Leia a charge de Tiago, publicada em julho de 2018,
quando o Brasil foi eliminado da Copa da Rússia? Faltou gás à seleção. O meu gás acabou faz tempo. Então, vamos ver aqui a proposta, né? A finalidade. Letra A. Explique o duplo sentido da palavra gás na charge. Então, lá em cima, ó, se vocês acompanharem, em faltou gás à seleção, está implícita a ideia de que faltou energia ou garra. Já em o meu gás acabou faz tempo, a pessoa está se referindo ao gás de cozinha, tá? Um outro tipo de gás, né? Letra B. O que pode provocar humor? Explique. Se vocês observarem aí em cima, tá? Está a letra B. A relação. Então, o humor, ele está na relação entre o gás dos jogadores da seleção e a falta de gás de cozinha da pessoa. C. Vamos lá para a letra C. Além de humor, que crítica social a charge realiza? Então, uma das características da charge, desse tipo de texto, desse gênero textual, é uma crítica. Geralmente não é só o humor que traz. Por trás dela existe uma crítica. E aí está perguntando para vocês se vocês conseguem, né, verificar, descobrir qual é a crítica em questão. Então, além do humor, que crítica social a charge realiza? Então, a charge, aqui embaixo, tá, pessoal? Abaixo da letra F aqui. A charge faz uma crítica sutil à dificuldade de comprar gás de cozinha, podendo-se inferir que essa dificuldade esteja relacionada ao preço alto do botijão. Letra D. Indique a transitividade do verbo faltou e explique. Que palavra complementa o sentido do verbo? Então, letra D. O verbo faltou, ele é transitivo porque precisa de uma palavra ou expressão para complementar o seu sentido. A palavra que complementa o sentido desse verbo é a seleção, tá? Então, é um verbo que necessita de complemento, tá? Letra E. Indique a transitividade do verbo acabou. Há na charge alguma palavra que complementa o seu sentido? Então, letra E. O verbo acabou é intransitivo, tá? Pois não precisa de nenhuma palavra no contexto da charge para complementar o seu sentido. Ele tem sentido e acabou, tá? Letra F. Indique a transitividade do verbo faz. Que palavra complementa o seu sentido? O verbo faz é transitivo, porque precisa de uma palavra ou expressão para complementar o seu sentido. A palavra que complementa o sentido desse verbo é tempo, de acordo com o texto. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Façam a correção no caderno de vocês. Se estiver errada a questão, a resposta que vocês deram, né? Apaguem, façam o correto, corrijam, colocam certinho ao lado. Podem enviar as fotos para mim também da correção, que eu sempre verifico isso, tá certo? E se mesmo assim ficou alguma dúvida, se vocês quiserem tirar as dúvidas de vocês, estarei à disposição para esclarecimentos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.